Você toma decisões inteligentes? Ser capaz de tomar decisões inteligentes é fundamental para o bem-estar da vida pessoal e profissional. Você pode melhorar sua capacidade de tomar decisões inteligentes. Como? Desenvolvendo sua habilidade de análise lógica, de basear-se em experiência empírica, também de pensamento pragmático e, é claro, a criatividade, sem contar a inteligência emocional. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo: como tomar decisões inteligentes. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você aprecia vídeos de orientação psicológica, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Agora eu vou apresentar 8 perguntas a respeito de 8 tópicos relacionados com decisões inteligentes. E aí você vai analisando e você vai aplicando na sua vida. Pergunta 1. Qual é exatamente a decisão ou qual é exatamente o problema? Antes de tomar uma decisão ou resolver um problema, examine qual é exatamente a questão. Quais são os seus elementos? Quais os verdadeiros motivos dessa decisão? Como posso transformar esse problema em uma oportunidade? Às vezes, quando eu vou ajudar uma pessoa, eu atendo alguém, a pessoa talvez diga: eu tenho uma decisão muito importante, eu não sei o que fazer. Tá, mas qual que é a decisão? A pessoa não sabe, não definiu qual que é a sua decisão. Então como é que ela pode tomar uma boa decisão? Definir bem o problema já é meia solução. Uma pergunta bem feita já é meia resposta. Então é importante que você defina exatamente qual que é a questão, qual que é o problema. E diferentemente da escola, muitas vezes você pode e até deve modificar o enunciado usando o raciocínio e a criatividade. Não é porque você mesmo pensou no problema de certa forma ou alguém apresentou de certa forma que você deve aceitar desse jeito e tentar resolver assim. Então, na escola, talvez a professora diga: olha, o menino tinha 12 balas, ele tinha que dividir por 3 amigos. Quanto ele vai dar para cada amigo? 12 dividido por 3 igual a 4. Aí talvez algum aluno pensasse: professor, mas ele não poderia dar 2 para cada um? Não, você tem que se ater ao problema. Então, de fato, nós temos que nos ater ao problema, aceitar a realidade. Mas na vida, nem sempre temos que seguir os parâmetros que foram colocados. Então, quem disse que eu preciso necessariamente dar 4 para cada um? De fato, eu posso dar 3 para cada um, ou dar 2 para um, 3 para o outro, e o que sobrar dá para uma outra pessoa que não é um desses 3 amigos originais, e assim por diante. O que eu não posso é fugir da realidade. Se eu tivesse 15 balas, eu poderia... Não, você não tem 15 balas, você tem 12. Mas não necessariamente você tem que resolver esse problema da forma como foi colocado por essa pessoa ou por você mesmo. Pergunta 2. Quais são os meus objetivos fundamentais? Quais são os seus objetivos pessoais e profissionais de curto e longo prazo? E como essa decisão aqui se relaciona com esses objetivos pessoais e profissionais de curto e longo prazo? Só de você ter bem claro os seus objetivos, muitas vezes também já é meia resposta, meia decisão tomada. Olha, se nessa situação aqui, se no futuro eu quero fazer isso, então é óbvio que eu tenho que fazer isso e não isso. Se torna bem evidente. Então tenha os seus objetivos bem claros. Também é importante diferenciar metas e métodos. Meta é o que você quer fazer. Método é como você quer atingir essa meta. Digamos que eu moro no Rio de Janeiro e eu quero fazer uma viagem para São Paulo. Eu vou fazer uma viagem no dia tal de avião. Só que por algum motivo não vai ser possível fazer essa viagem. Eu não posso mais ir para São Paulo. Não, espera um pouco. A sua meta não é viajar de avião. Viajar de avião é o método pelo qual você vai se deslocar até onde você quer ir. Sua meta é essa. Então, só porque um método não está disponível ou está difícil, você não precisa ficar com o seu
objetivo obstruído. Você pode ter outros métodos para ir até lá. Existem várias formas de você chegar, de se deslocar, não apenas viajar de avião. As metas devem ser mais estáveis. É claro que você pode mudar as suas metas, mas se ficar mudando muito, você não vai produzir nada. Então elas têm que ser um pouco mais estáveis. Mas os métodos podem ser mais flexíveis. Tá, esse caminho aqui está obstruído, mas tem esse caminho. Então diferencie metas e métodos. Além disso, metas diferentes podem requerer diferentes soluções para um mesmo problema. Então, digamos, você é um estudante de um curso ou de faculdade, ou um curso técnico, e você precisa arranjar um estágio. Dependendo do tipo de trabalho que você pode fazer, que você quer fazer, talvez seja mais recomendável você fazer um estágio de um tipo ou do outro. Então, pessoas na mesma situação, mas com objetivos diferentes, a solução para eles vão ser diferentes. E um último ponto aqui. Se a melhor alternativa, racionalmente, incomoda você, talvez você precise reexaminar a questão de forma mais profunda. Se é lógico, se é mais óbvio que fazer isso é melhor do que fazer isto, para os seus objetivos e para a sua situação, mas você quer fazer isso aqui, que é pior, que você sabe, então tem algo aí que você precisa examinar. Pergunta 3. Quais são as minhas alternativas? Conheça as opções disponíveis. Não se limite em quantidade nem em qualidade. Antes de decidir, aprimore a sua compreensão do assunto. Em alguns casos, o mero ato de se informar já faz a solução emergir. Eu não sei se eu faço isso ou faço isso, mas o que é isso? O que é isso? Isso é assim. Não sei se eu vou comprar um computador, não sei se eu compro esse modelo ou esse. Esse modelo aqui é para o quê? É para isso. É isso que você quer fazer? Não, é isso. Então, é melhor esse modelo. Mas, ao mesmo tempo, também dê tempo suficiente para o cérebro processar a informação. Às vezes você coleta várias informações e o cérebro ainda está processando. Então, é importante você dar um tempo para ele. Talvez até um dia, descansar, para depois voltar a analisar isso. Enquanto você está descansando, o seu inconsciente está processando a informação. Então, não se apresse demais, não se precipite. Primeiro, levante as opções e só as avalie depois. Então, muitas vezes a pessoa ainda está pesquisando. Eu posso fazer X. Será que X é bom? Não. Primeiro, levante. O que você pode fazer? Eu posso fazer X, posso fazer Y, posso fazer Z. São as opções? São. Agora você vai avaliar vantagens e desvantagens de X, de Y, de Z. Porque se você acabou de pegar a informação, você já começa a avaliar antes de saber as outras, você vai ficar muito concentrado nela. É importante você primeiro coletar as informações, primeiro levantar as opções, para depois analisá-las. E conforme já disse, guie-se pelos seus objetivos. Saiba quando insistir e quando encerrar a busca por essa decisão, ou quando desistir desse processo. É importante. É importante insistir? Sim. Mas é importante também saber encerrar ou desistir. O problema não é você desistir pontualmente. O problema é você ser um desistente crônico. Cuidado com armadilhas como não querer mudanças ou, inversamente, querer mudar tudo já por impulso. Também, escolher a primeira solução ou a solução mais fácil. Ou, inversamente, querer a escolha perfeita. Achar que porque uma escolha é fácil, é simples, ela é ruim. Não é isso também. Ou então, só enxergar as alternativas propostas por terceiros ou presumidas por você. Às vezes a pessoa vai explicar uma decisão ruim. Cara, por que você fez isso nessa situação? Porque eu pensei que só podia fazer isso ou isso, eu não sabia que podia fazer aquilo. Não, você não pensou, você presumiu. Ou outras pessoas disseram para você, olha, ou você faz isso, ou você faz isso. Mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que não tem outras opções além do que essa pessoa propôs para mim? Muitas vezes, sim. Pergunta 4. Quais são as consequências de cada alternativa, especialmente em relação aos meus objetivos? Compreenda as consequências de cada alternativa, as consequências positivas e negativas, consequências de curto e de longo prazo. Utilize medidas simples para avaliar as consequências, inclusive testes práticos, se possível.
Tá, como que você sabe que isso é melhor do que aquilo? Então tem que ter alguma medida. Mas também considere os fatores imensuráveis. Não é só aquilo que é mensurável que existe. Nossos sentimentos, questões subjetivas também são importantes. Utilize com bom critério a opinião de especialistas. Então não é nem desprezar o que especialistas dizem, eles não entendem nada. E nem idealizar, não, eles são deuses que estão sempre certos. Não. O especialista pode estar errado, ou ele pode estar certo, mas você entendeu errado o que o especialista disse. Então tome cuidado com isso. Pergunta 5. Que negociações eu preciso fazer entre os meus objetivos? Eu não estou falando aqui das negociações de você com outras pessoas, que também são importantes. Eu estou falando das negociações de você com você mesmo. Toda decisão envolve algum trade-off, alguma troca, alguma perda para ganhar um outro algo. Então, para dedicar mais tempo, energia e recursos para um objetivo, você precisa dedicar menos tempo, menos energia e menos recursos para outro objetivo. E é preciso tomar muito cuidado, porque senão você acaba se prejudicando e pagando caro demais. Então, algumas pessoas acabam prejudicando a saúde física, os relacionamentos pessoais e assim por diante, para atingir um objetivo profissional. Né? Ou então, um jovem que está estudando, ele para de descansar, ele para de se divertir totalmente para poder só estudar. Se fazer isso por um curto período, tudo bem, mas fazer isso por um longo período é prejudicial e vai, inclusive, reduzir os resultados do seu estudo. Então, é importante você ter um equilíbrio, bom senso, reservar tempo para descanso. Você talvez reduzir um objetivo que seja grande demais e que vai prejudicar você em outros aspectos. Quando você otimiza mais um lado seu, você está prejudicando outros lados. Cuidado com isso. Pergunta 6. Algumas incertezas implicam riscos sérios. As incertezas sempre existem e continuam existindo, apesar de toda análise e preparação. O primeiro passo para lidar com as incertezas é reconhecer a sua existência. E observe aqui a distinção entre decisões inteligentes e consequências benéficas. Então, se uma pessoa tomou uma certa decisão e aparentemente não aconteceu nada de ruim com ela, pelo menos agora imediatamente, quer dizer que essa decisão foi inteligente, foi boa? Não necessariamente. Talvez as consequências sejam invisíveis no curto prazo. Agora, inversamente, uma pessoa tomou uma decisão e teve alguma consequência imprevista, uma consequência negativa. Quer dizer que a decisão não foi inteligente? Não necessariamente. Talvez a pessoa analisou todos os fatos, tomou essa decisão, mas a situação mudou. Ou então, tudo tem custo, tudo tem seu lado negativo, suas desvantagens. Então, fazem parte. A decisão teve consequências negativas, mas ainda assim, ela foi uma decisão inteligente. Analise os fatores de risco para simplificar decisões que envolvam incertezas importantes. Quais são exatamente esses riscos? Identifique as principais incertezas. Defina os possíveis resultados e leve em conta as probabilidades. Pergunta 7. Que margem de risco eu estou disposto a correr? Diferentes pessoas têm diferentes graus de tolerância aos riscos. Conheça e aceite o seu perfil e considere esse fator ao tomar decisões. Analise quanta possibilidade de perda ou dano cada alternativa apresenta. Informe-se e proteja-se contra os riscos de forma razoável. E também ajude as pessoas envolvidas a compreenderem os riscos e as medidas tomadas. Então não é porque uma outra pessoa tomou uma certa decisão que enfatiza mais os ganhos, mas tem riscos maiores, ou inversamente, enfatiza mais a segurança, mas tem benefícios menores, que você tem que tomar essa mesma decisão. Pessoas diferentes, em diferentes perfis e diferentes contextos. Então você, com o seu perfil e com o seu contexto, quanto e qual risco você aceita correr? Evite o otimismo irresponsável. Eu consigo tudo, eu sou super confiante. Mas também evite se concentrar apenas nos aspectos negativos. E não se esquive de decisões difíceis só porque elas são complexas e arriscadas. Lembre-se, não decidir
ou adiar uma decisão é, em si mesmo, uma decisão, e pode ser uma decisão ruim, pouco inteligente. Pergunta 8. Eu fiz um planejamento sólido, com projetos para o futuro? As decisões de hoje influenciam as decisões de amanhã, o que pode ser simples ou complexo. Identifique as futuras decisões ligadas às decisões de agora. Faça um planejamento adaptável para novas contingências e reavalie periodicamente seus resultados e seus planos. Reexamine o problema à medida que o processo avança e mantenha a sua objetividade. Então a decisão que você vai tomar hoje, agora, está relacionada com a decisão de amanhã, do futuro. Então é importante você fazer esse planejamento e adaptar esse planejamento. Não ficar mudando ele toda hora, mas também aceitar fazer ajustes necessários. E sempre verificar, de tempos em tempos, será que estou me aproximando dos meus objetivos ou estou me afastando? Os resultados estão sendo principalmente positivos ou negativos? E não se deixe levar pelas emoções. Mantenha a objetividade, mantenha o foco. Desses pontos, qual que você falha mais? Desses pontos aqui, o que vai ajudar mais você a tomar decisões inteligentes? Comente aqui nesse vídeo. Ou então, apenas coloque um OK nos comentários para ajudar o vídeo a ser mais divulgado. E aqui também vão aparecer outros vídeos para você assistir, caso queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se. Pense e haja.